Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. 9 de abril de 2025, estamos aqui, são 6h36 da manhã. Vamos iniciar mais um estudo aí da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de Levítico. Levítico foi atribuído a Moisés. Moisés é atribuído os 5 primeiros livros aí, a gente já fez 2, né? O Gênesis e o Êxodo. Nós vamos estudar o Levítico. Para isso, vamos utilizar como base da nossa bibliografia estes 2 livros aqui, ó, Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, Bíblia Sagrada da Pastoral. Ela tem uma introdução muito boa, eu gosto bastante, e provavelmente, possivelmente, outras bibliografias podem ser utilizadas e elas vão ficar afixadas aí, talvez no comentário ou lá na descrição, tá? Nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, quarta-feira, que Deus esteja conosco, esteja aí com você, você que está acompanhando o nosso trabalho, nossa obra social. Deus abençoe as nossas crianças, nossos jovens, Deus abençoe a nossa equipe Betel, que nós possamos ter uma semana abençoada, um dia cheio de Deus, que nós possamos nos alegrar com mais a oportunidade de estarmos caminhando sobre esse chão, nós possamos sentir a presença de Deus, assim como nós sentimos a presença da luz do sol, assim como nós sentimos a presença do vento, nós possamos abrir os nossos corações para que a gente consiga ser gente, a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mandar um abraço especial para a tia Simone, dona do meu coração, saiu cedo para o trabalho mesmo, e antes de sair, deixou esta maravilha, essa preciosidade, um cafezinho para o irmão Gerson. Tia Simone, o G te ama. Deus abençoe, tia Simone. Um abraço especial também para a Cida, atendente da nefrologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus. A minha irmã Jane, suas filhas e o seu querido marido, o pastor Danilo. Deus abençoe todos vocês aí, a Sofia e a outra menina que eu não lembro mais o nome. Ela vai falar assim, tio, esquecendo o nome da gente, não. Sofia e Júlia. Tá? Que Deus abençoe vocês. Mandou uma mensagem para nós agora de manhã também o João Igrejado, está procurando uma ferramenta. Eu acredito que eu possuo essa ferramenta. Eu vou daqui a pouco deixar separado ali. Um dos meninos, um dos irmãos, talvez o Akiara, talvez o Davi, talvez o Ícalo vai vir pegar aí. Eu abençoe vocês, Deus abençoe o dia de vocês. A sua mamãe, Maria Fernanda, que Deus abençoe vocês. Nossos maravilhosos inscritos, muito obrigado aí, 274 inscritos. Nossa, irmão, devia ser pouco para nós, não é não, tá? Nós estamos muito satisfeitos aí. A gente começou com 24, só a gente da família. Agora nós temos 274, pensa, daqui a pouco 1 bilhão de inscritos. Nosso objetivo é alcançar todo mundo. Um abraço especial também para o Charles, sabe o Charles? A irmã Grace e a Jamie Caçadora. Deus abençoe vocês. Esta Bíblia da Pastoral é a tradução de Ivo Stomiolo e Euclides Martins Balancin, tá? Vai ficar aí na bibliografia aí, a princípio, essas 2 preciosidades aí, tá? O livro de Levítico, que é atribuído a Moisés, né? Ele escreve aí, é atribuído a ele os 5 primeiros livros. Ele está elaborando toda a lei. Essa lei vai ser reforçada o tempo todo. E o livro de Levítico não é diferente, tá? Ele vai reforçar essa lei aí o tempo inteiro aí. Nós vamos ler a introdução deste aqui e eu vou fazer a leitura comentada deste aqui, tá? Esse aqui tem uma introdução que eu gosto muito, muito mesmo. E pode ser que durante os nossos encontros a gente tenha que fazer algum comentário, alguém da internet, algum historiador, alguma coisa assim. A gente vai deixar as referências, o nome de quem falou, se foi um repórter, se foi uma revista, se foi um historiador, se foi um pesquisador, tá? A gente vai deixar aí essas referências aí. Levítico, formação de um povo santo. Aqui, ó, tá aqui, ó. Povo santo, povo separado. O João mandou uma mensagem, depois eu respondo, tá? Formação de um povo... ele tá mandando um muito obrigado, porque eu disse que ia emprestar uma ferramenta. Então é isso aí, Deus abençoe, João Ítalo. Já tá acordado, tá? Menino bom, tá? Introdução. Levítico provém do nome Levi, a tribo de Israel que foi escolhida para exercer a função sacerdotal
no meio de seu povo. O Moisés escolhe uma tribo, a tribo de Levi. Eles ficam responsáveis aí por todo o trabalho lá do tabernáculo, dos itens sagrados, para transportar a Arca da Aliança, desmontar e montar o tabernáculo em outros lugares, tá? Embora situado logo após o Êxodo e atribuído a Moisés, o livro de Levítico, na verdade, foi escrito depois do exílio na Babilônia, tá? Isso aqui é uma introdução que foi feita, que diz que o livro de Levítico foi feito depois que o povo foi para o exílio lá na Babilônia. Interessante, né? Então essas narrativas provavelmente, talvez, tenham sido apenas narrativas orais, né? Foram faladas de geração em geração, e lá no exílio na Babilônia eles decidiram compilar isso aí, tá? Concorreram para a sua formação textos elaborados pelos sacerdotes através dos tempos, viu? São tempos e tempos e tempos, histórias, histórias, histórias. Um ritual para os sacrifícios, um ritual para a consagração dos sacerdotes, critérios para distinguir o que é puro e o que é impuro. A tudo isso foi acrescentado o Levítico 17:26, chamado Lei da Santidade. Por trás da repetição monótona das leis, é monótono, né? O Êxodo, o Gênesis já começa lá com algumas pequenas falas sobre lei, o Êxodo quase o tempo todo, principalmente no final, e o Levítico não vai ser diferente, tá? É muita repetição aí. Eu não ofereci café para você. Você aceita o cafezinho? Levanta a mão, por favor. Você? Alguém? Não, ninguém levantou a mão. Poxa vida. Me deixaram sem graça aí. Por trás da repetição monótona das leis, podemos descobrir o ideal proposto ao povo que, no passado, Iavé, ou Javé, ou Jeová, ou YHWH, não se sabe exatamente o nome. Aqui está escrito Javé, tá? J-A-V-E. Acento no E, acento circunflexo. Havia libertado da escravidão do Egito e que no presente Javé libertou do exílio na Babilônia. Cultuar o Deus libertador que vive no meio do povo, reconhecer seus dons através dos sacrifícios, servi-lo através dos sacerdotes e voltar sempre à comunhão com ele através do perdão. Acima de tudo, porém, está a exigência de ser coerente na aliança. Ser santo como o próprio Javé é santo. Separado, né? Separado. É diferenciado, né? É um povo diferenciado. E dá para ver, né? Os judeus, eles são diferenciados, né? Eles são sobreviventes, eles são guerreiros. É um povo que tem uma comunhão muito grande e profunda com Deus. Aí dá para ver através da história. Então aí até hoje cheios de inimigos, né? E a gente percebe que não é fácil, né? Um povo que é rodeado de inimigos conviver e sobreviver até hoje. O Brasil, nós somos abençoados, né? Todo mundo à nossa volta, né, nas nossas fronteiras aí, parece que a gente se dá bem com essa turma toda, né? O pessoal vem para cá, a gente vai para lá, né? É interessante como que o Brasil aí é bastante receptivo aí. Essa santidade não consiste apenas em oferecer um culto minucioso, mas em viver a justiça e o amor de Javé nas relações concretas. É dessa concepção de santidade encarnada que temos o mandamento fundamental de toda a ética. Ame o seu próximo como a si mesmo. É o mandamento fundamental de toda a ética, né? Amar o próximo. A vida que vale a pena de ser vivida é a vida dedicada ao próximo. Então é isso, tá? Essa introdução eu peguei daqui, dessa Bíblia, Bíblia Pastoral. Tem essa Bíblia já tem um tempo, eu ganhei essa Bíblia, tá? Numa época que nós fazíamos muitos trabalhos aí em várias comunidades, eu ganhei essa Bíblia, eu tenho um carinho com ela aí, tá? Eu gosto das introduções aí. Então nós vamos iniciar a leitura, livro de Levítico, capítulo 1, tá? Atribuído à tribo de Levi, reforço das leis aí, tá? Capítulo 1, os holocaustos. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós apresentar oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelha.
Então, para perdoar pecados naquela época, eu teria que levar um sacrifício, um bicho. Tá? Esse bicho seria sacrificado no meu lugar. Coitadinho dos bichos. Sempre alguém paga o pato, né? Sempre alguém. Jesus pagou o enorme pato, o enorme ganso, o enorme avestruz, né? Coitado. Né? A gente fala coitado porque ele sofreu demais, porque ele tinha um corpo humano, sentia dor, né? Então a gente fala coitado por causa disso. Mas venceu a morte, ressuscitou, andou por aí uns dias, voltou lá para cima, para a glória. E hoje nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá a ele um macho sem defeito. Não podia ter defeito, tá? Tinha que ser um animal em excelente estado de saúde. A entrada da tenda da congregação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que este seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, pegava o animal, levava à tenda da congregação, sacrificava, fazia todo um ritual. No livro de Êxodo falava muito sobre os rituais, foram repetidas várias vezes aí. Se você quiser ver, você vai ter que assistir a playlist aí do livro de Êxodo. Depois degolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e o espargirão em redor sobre o altar que está diante da entrada da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. É como um açougueiro faz, né? Quando chega lá uma parte de um boi ou de um suíno, ele divide as partes, ele sabe separar qual carne é qual carne. Eu ia ter dificuldade. Porque eu não sei separar. Eu sei comer, mas eu não sei separar. Os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, colocando em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, a gordura sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. A frissura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e os sacerdotes queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Percebe que, vou falar um negócio aqui, tá? Você acha que Deus sente cheiros? Você acha que Deus sente gosto e precisa comer, né? Claro que não, tá, gente? Estes rituais que nós realizamos, eu e você, quando a gente está num culto, quando a gente está num evento religioso, é porque nós entendemos que estes rituais são muito importantes. Sabe? Deus precisa sentir cheiro de carne queimada. Deus precisa assistir a gente esfolar algum animal, repartir as partes, colocar fogo, fazer uma espécie de churrasco, a grosso modo, tá? A grosso modo. Claro que não. Claro que não. Isso aqui é o entendimento humano, tá? O entendimento humano. A gente entende que precisa disso. É isso. Ah, irmão Gerson, você está se desfazendo dos rituais. Não estou desfazendo dos rituais. Nós somos seres de hábitos, nós somos seres de rituais. Nós precisamos desses hábitos. Nós precisamos destes rituais. E os rituais religiosos fazem parte da cultura humana, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, tá? Então Deus não precisa sentir cheiro de carne, Deus não precisa ver você matar nenhum animal, Deus não precisa dessas coisas não, tá? A gente faz porque a gente entende que é preciso fazer. É isso, tá? Nossa, irmão Gerson, não precisava falar dessa maneira. Os rituais são importantes, gente. Rituais de passagem. O nascimento é um ritual, a morte é um ritual, o batismo é um ritual, o casamento é um ritual. Dependendo da forma que nós nos levantamos de manhã, a gente pratica um ritual. Tem uma maneira certa de se levantar, de ir no banheiro, de abrir a janela, de olhar para o dia iniciando. Tem uma maneira certa de se posicionar dentro do carro. Algumas pessoas vão fazer o Pai Nosso. São rituais. Nós fazemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, tá? Eu trabalhei numa empresa, né, em 2012, e o proprietário, né, o empresário, ele tinha lá num cantinho, ele tinha o seu altarzinho ali, com as suas crenças estavam todas ali, tá? Tem. Numa outra também empresa também, de caminhões também, que a gente foi fazer um trabalho terceirizado, o empresário tinha lá uma sala específica
e essa sala específica para ele era uma sala de rituais, ele tinha lá suas coisinhas lá e tal. Então nós somos assim, nós somos assim. Irmão Gerson, eu sou ateu, não tem essas coisas não. Será que não? Pensa direitinho, o que você faz durante o seu dia que pode ser um ritual? A gente às vezes não entende. O horário do jantar pode ser um ritual, a forma como a gente se senta para comer, a forma como a gente lê um livro, a forma como a gente assiste um filme ou estuda, tá? Pode ser considerado aí um ritual. Não, às vezes não um ritual religioso, mas um ritual, um momento de ritualidade, assim. Eu nem sei se existe a palavra ritualidade. Vamos saber se existe a palavra ritualidade. Irmão Gerson, tem que se corrigir, hein? Ritualidade. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui no Google. Ritualidade. Ritualidade refere-se à qualidade ou característica de algo que é ritual ou que segue um ritual, ou seja, é a essência e a natureza do ritual. Olha, irmão Gerson, você falou uma palavra que existe. Dicionário Priberan da língua portuguesa. Interessante, viu? Eu não falei besteira, não. Versículo 6. Então, não, 7. Os filhos de Israel, os sacerdotes, porão... Não, já li isso aqui. Versículo 10. Se a tua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabritos, para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. Ele o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão seu sangue em redor sobre o altar. Basicamente repetiu o que ele ia fazer se fosse um bezerro, né? Repetiu. Depois ele partirá os pedaços, tá? Tá repetindo, ó. Tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. É holocausto. Oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Eu já falei isso aqui. Você acha que Deus precisa sentir o cheiro? Não precisa. Eu estou sentindo o cheiro de café. Eu estou sentindo o cheiro de perfume da minha esposa. Gente, eu uso muito meu perfume. Deus é espírito, Deus não precisa dessas coisas. Nós, os humanos, é que precisamos, tá? Por isso que Jesus teve que vir como humano. Porque se ele vem na sua divindade, planeta Terra, poeira. Tipo isso, tá? Ele teve que deixar a glória dele lá e descer como um ser humano. Por isso que ele teve que nascer de uma mulher, teve todo aquele evento. Nós falamos sobre isso nos evangelhos aí. Se você quiser dar uma olhada, vai ter que ver lá. Mateus ou Lucas, a gente falou sobre isso, tá? Se a tua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. Essa oferta era para quem era mais simples, tá? Menos condição de comprar um bezerro ou ter um bezerro, tá? Então o irmão Gerson teria que ia pegar 2 pombinhas ou 2 rolinhas e levar. O sacerdote trará ao altar, torcer-lhe-á o pescoço e queimará sobre o altar. Espremerá o seu sangue na parede do altar, tirará do seu papo e das suas pernas e lançará junto ao altar para o lado do oriente, no lugar da cinza. Fendê-los-á pelas asas, porém não as partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então tinha todas essas especificações, são protocolos de ofertas ao Senhor de cheiro suave. Eu volto a dizer, Deus não precisa sentir cheiro de carne queimada, tá? Você já foi num churrasco? Você já viu quando coloca um bacon lá que o cheiro é uma delícia, é prazeroso? Pois é, por que isso? Para os humanos. Deus não precisa sentir cheiro de carne queimada, tá? É isso. São coisas que nós, os humanos, elaboramos. Não foi Deus que elaborou, não. Irmão Gerson, mas parece que Deus conversava com Moisés. Assim como conversa com você. Moisés foi um legislador, teve que elaborar todas essas leis, porque ele acabou de tirar o povo de dentro de um sistema e ele precisava inserir outro sistema. E este outro sistema é este aqui que vocês estão vendo, tá? Quando alguém fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite, sobre ela porá o incenso. E atrará os filhos de Arão aos sacerdotes. O sacerdote tomará dela um punhado de flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso os queimará sobre o altar, por oferta memorial. É a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que sobrar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos.
é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Já é também uma estratégia para criar um dispositivo para manter o sacerdote e as pessoas que fazem os trabalhos sagrados, tá? Hoje as pessoas entendem isso de uma maneira um pouco controversa, né? Os grandes líderes espirituais, religiosos, se utilizam dessas estratégias para enriquecer à custa dos fiéis. É uma pena isso, né? Poxa, muito triste. Mas a gente tem aí personagens muito ricos por causa dessas ofertas aí. O melhor era para eles aí. Então, se ele tem lá uma congregação em que se arrecada 30 mil reais, 20 mil é o dele. Não, vou pegar 20 mil, eu sou muito esforçado aqui na igreja. É isso. É uma pena que eu estou falando, tá? Mas é só você pesquisar aí, você vai ficar perplexo, né? Vai ficar perplexo. Quando fizerdes ofertas de cereais cozidos no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassado com azeite, e cascorões asmos untados com azeite. Se a tua oferta for de cereais cozidos na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, assada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É oferta de cereais. Se a tua oferta for de cereais cozido, na frigideira fará-lhe-á flor de farinha com azeite. Então trarás ao Senhor a oferta de cereais que for deitada desta coisa, apresentá-la ao sacerdote, o qual a levará ao altar. O sacerdote tomará da oferta de cereais o memorial dela e o queimará sobre o altar. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Percebe que é muita repetição, tá? É muita repetição. Eles estão reforçando várias vezes estes protocolos para que o povo que acabou de sair de um sistema adote esse sistema como modo de vida. Tá? É uma filosofia de vida, tá? Um ritual para a vida toda que é uma filosofia de vida. Tá? Não tem como você... O judaísmo hoje é uma religião, um povo e uma nação. Não tem como você descaracterizá-los disso. Tá? Eu sou judeu, então o judeu você entende que é a pessoa que nasceu lá em Israel, é a pessoa que segue o judaísmo e a pessoa que segue essa filosofia de vida judaica cristã. Não tem a ver com cristão, tá? Cristãos somos nós, a gente vem deles aí. Então é isso, é uma nação, é um povo escolhido, é um modo de vida, é uma filosofia religiosa, tá? Não deixarás faltar a tua oferta de cereais, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás o sal. Uma época também que o sal valia muito, né? Hoje o pacote de sal deve ser o quê? R$1? R$1,50? Não sei exatamente. Tem muito tempo que eu não compro sal. Se fizeres ao Senhor a oferta de cereais, das primícias oferecerás como oferta de cereais a tua primícia, espigas verdes tostadas ao fogo, grãos esmagados de espiga, verdes, sobre ela deitarás azeite, por cima lhe porás incenso, é oferta de cereais. Assim o sacerdote queimarás a porção memorial do grão esmagado do azeite com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor, queimar no fogo. Eu assisti um filme há alguns anos, eu não me lembro o nome. O nome do filme se chama Sacrifício. Um homem foi em busca de uma criança que estava numa região, me parece que numa ilha. O filme é muito interessante, tá? Tem a ver com crenças. E ele caiu numa armadilha. Chegou lá, o povo da região sacrificou ele para a sua divindade, tá? Eles colocaram fogo nele. Prenderam ele dentro de um negócio feito de palha, né? Ele ficou preso lá e o pessoal meteu fogo. E ficou lá adorando lá a sua divindade lá, da sua mãe. O filme é interessantíssimo, o filme é muito interessante, tá? Gente, nós estamos falando de uma época em que era natural sacrifícios de mulheres, sacrifícios de crianças, sacrifícios de animais, tá? Era comum. Hoje ainda acontece? Provavelmente, se a gente pesquisar mais a fundo, a gente vai encontrar essas coisas aí. Já viu pessoas que nunca são encontradas? É estranho, né? É estranho. Provavelmente deve acontecer sim, tá? E é de arrepiar, né? Eu até arrepiei aqui. Nossa, ai meu Deus do céu. Levítico capítulo 3. Gente, o Levítico vai render, porque é muito mais leituras do que reflexões, tá? Então vai render bastante aí.
Levítico capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, e se fizer de gado, seja macho, fêmea, oferecerá sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da entrada da tenda da congregação. Degolar é passar mesmo a faca, tá, gente? Isso é degolar. Então os filhos de Israel, os sacerdotes, espargirão sangue sobre o altar em redor. Gente, eu fico imaginando como que era esse altar, tá? Imagina, tudo você tinha que matar um bicho. Se você tem, exemplo, Juiz de Fora, quase 700 mil pessoas, imagine se todo mundo tivesse que fazer um sacrifício. Se todo mundo seguisse essas orientações aqui, imagina como deveria ser o altar. Todo dia teria muito sangue. Todo dia teria oferta de bicho queimado lá, tá? Então, a gente evoluiu muito, muito. Se você for olhar friamente, né? Vou pegar o exemplo dos nossos irmãos da Igreja Católica. Ele vai na missa no domingo ou qualquer outro dia da semana e ele vai receber o corpo de Cristo na hóstia. É assim, mais ou menos, né? É menor do que uma borracha, né? Com todo respeito, tá, irmãos, da Igreja Católica, né? Então, é higiênico, é pequeno, sabe assim? Nós evoluímos muito, muito, né? O cálice, né? Uma coisinha assim, né? Com todo respeito, né? Um cálice, não tem nada que pareça com um cálice. Então a gente evoluiu muito, senão a gente estaria matando bicho até hoje, né? A gente evoluiu muito, tá? Isso aqui nosso tem nos ajudado talvez a melhorar em muitos aspectos e às vezes não melhorar tanto em outros aspectos. A gente precisa melhorar mais a cada dia, tá? Na questão religiosa a gente evoluiu bastante, tá? Eu particularmente não estou vendo ninguém por aí matando nenhum bicho, nem jogando sangue em ninguém, nem no altar, tá? Então eu acredito que a gente evoluiu bastante. Do sacrifício da oferta pacífica oferecerá como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre a fissura, toda a gordura que está sobre ela. Os dois rins, a gordura está junto dos lombos, o redenho entre o fígado com os rins, e os tirará. Os filhos de Arão queimará isso sobre o altar em cima do holocausto que estará sobre a lenha do fogo. É uma oferta de cheiro queimado suave ao Senhor. Mais uma vez, estão queimando as coisas porque entendem que Deus precisa sentir o cheiro da carne queimada. Só que não, tá? Isso aqui é antigo, tá, gente? Isso aqui tem um tempo aí, tá? Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, macho, fêmea, sem defeito, a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e degolará diante da tenda da congregação. Então os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar do sacrifício de oferta pacífica. Trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda, e tirará do espinhaço a gordura que cobre a fissura, e sim toda a gordura que está sobre ela, dos rins. Então vai repetindo, tá? É muito repetitivo. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é o alimento da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor oferecerá. Porá a mão sobre a sua cabeça, degolará mais uma vez, mais um bicho que está tendo que ser sacrificado por um humano. Então os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar. Então ia jogar o sangue. Gente, o altar ali estava sempre lambecado de sangue, tá? É nítido ver isso aqui, tá? Se for 10 pessoas no culto, pensa, você tem um culto com 100 pessoas. Se 2 pessoas for fazer um sacrifício, já vai ser uma sujeira tremenda. É ou não é? Estou falando mentira? Claro que não. Imagina você matar um bezerro dentro da tua congregação. Pensa nisso, reflete isso. Pensa, poxa, irmão Gerson, não é que você está sendo? Tem lá o altar, a mesa, aí você pega uma ovelha, coloca em cima do altar. Você tem crianças lá, mulheres, pessoas mais sensíveis, aí você vai, sabe o que é, né? Você entendeu, né? Aí o bicho vai espernear, você vai pegar o sangue, depois vai pôr fogo. Pensa, hoje, será que isso seria viável? Será que o corpo de bombeiro ia permitir que a gente colocasse fogo dentro da igreja? Pensa nisso, tá? Será que... O que o Ministério Público ia achar? O pessoal que toma conta dos animais, eu esqueci como é que se chama. O que eles iam pensar, né? Estão maltratando os animais, não tem? Tem sim, claro que tem. Como que seria isso hoje?
né? Seria inviável, é ou não é? Estou falando mentira? Não estou falando mentira. Como que você ia conseguir um alvará sanitário? Parece que você está no matadouro, né? Mas isso aqui, ó, é de muitos anos atrás, séculos, milênios atrás, aí, tá? Versículo 14. Depois trará dela a tua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fissura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os dois rins, a gordura que está sobre eles, e o que está junto aos lombos, o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, e os tirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar, é o alimento da oferta queimada de cheiro suave. Toda gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Pelo menos eles eram um pouco mais higienizados. Não comer gordura e não comer sangue. Hoje, nossa, tudo que tem uma gordurinha é uma delícia, né? Você já comeu Você vai no churrasco, tem uma carne, uma picanha que tem uma gordurinha. Nossa, o pessoal fica doido. Hein, Dona Graça? Um abraço especial para Dona Graça, minha sogra. Muito festeira, muito alegre, gente boa demais. O G te ama. Um abraço para você, tá? Um abraço também para o Léo, o Jean e o Bernardo. Tô com saudade de vocês, hein? O que que houve? Vocês sumiram? Vocês ficaram ricos ou vocês casaram? Os meninos estão tentando ser jogador de futebol. Parabéns para vocês, tá? Se por acaso vocês ficarem muito ricos e famosos, quando fizerem um gol, faz um coraçãozinho e fala: para você, tio G. Um abraço, Deus abençoe, tá? Capítulo 4. Gente, vai render, porque é muita leitura, tá? E muita leitura muitas vezes vai parecer muito chato. Vai parecer que é chato, tá? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. Porque às vezes vão repetir coisas, às vezes vão ter uns paradoxos, tá? Coisas que não batem, tá? Vai acontecer muito, tá? Levítico capítulo 4. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Ou seja, se o sacerdote, que é um comedor de arroz e feijão, igual o irmão Gerson, cometeu um pecado, mata um bicho. Se 700 mil pessoas, juiz de fora, cometeu um pecado, mata 700 mil ovelhas. É isso, tá? Isso, igual eu falei, isso hoje é inviável, né? Imagina aí, vamos pegar os nossos irmãos da Igreja Universal, o templo deles são grandes. Imagina, 500 pessoas dentro do templo, 500 sacrifícios, tá? Hoje fazem diferente, né? Mas imagina se fosse igual era ainda ser como hoje. Imagina que nós temos eu esqueci o nome do padre, tem um padre aqui que ele consegue colocar 1000 pessoas. Padre Pierre. Padre Pierre, se eu não me engano. Ele consegue colocar 1000 pessoas dentro de um evento religioso da Igreja Católica. Imagina se fosse o dia de sacrifícios. 1000 ofertas, 1000 sacrifícios. Hoje isso é inviável, tá? Lembrando também que os livros do Antigo Testamento são para os hebreus, israelitas, judeus, tá? Nós, os cristãos, entendo eu, o nosso livro começa em Atos dos Apóstolos, tá? O nosso livro começa em Atos dos Apóstolos. Atos das pessoas que seguem Jesus Cristo. Começa em Atos dos Apóstolos aí, tá? Cartas de Paulo, tá? É isso, meu ponto de vista. Tirará o novilho à entrada da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a sua cabeça no novilho e degolará perante o Senhor. Tá? Mais um bichinho morreu aqui por isso. O sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, trará à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e espargirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Então o sacerdote porá daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. Todo o resto do sangue do novilho derramará sobre a base do altar do holocausto, que está à entrada da tenda da congregação. O tabernáculo, né? A tenda da congregação é o tabernáculo. Toda a gordura do novilho de expiação tirará dele a gordura que cobre a fissura dos rins. Vai repetir tudo de novo. O fígado dos rins tirará, como se tira do novilho de sacrifício de oferta pacífica. Então,
o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fissura e o excremento, sabe o excremento? Os intestinos têm excremento, tá? A saber, o novilho todo levará fora do arraial em um lugar limpo, onde se lança a cinza, e queimará com fogo sobre a lenha no monte de cinza. Então era feito esse ritual aí. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, isso for oculto aos olhos da Assembleia, se fizerem o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem ser notório, então a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o trará diante da tenda da congregação. Então esses sacrifícios eram muito comuns de acontecer. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será degolado perante o Senhor. Então o sacerdote ungirá, trará o sangue do novilho à tenda da congregação. O sacerdote molhará o dedo, tá vendo? É muita repetição, tá? Versículo 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, ele se tornou culpado, né? Nós somos culpados o tempo todo, nós somos pecadores, né? Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará sua oferta um bode sem defeito. Agora que falou de bode, até agora não tinha falado sobre bode. Porá a mão sobre a sua cabeça e degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. É oferta pelo pecado. O tempo todo, você tem que matar bicho o dia inteiro, né? Aí, graças a Jesus Cristo, que foi o verdadeiro sacrifício, o único sacrifício que realmente removeu os pecados, e a gente continua pecando. Impressionante, né? A gente não entendeu nada. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como a gordura do sacrifício de oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado e ele será perdoado. Então acabou de... Matou um bicho, perdão. Matou um bicho, perdão. Matou um bicho, perdão. Então teria que matar bicho todo momento, né? Agradeça a Jesus Cristo, tá? Agradeça a Jesus Cristo, que a partir daí, né, a gente evoluiu para um tipo de sacrifício que nos incomoda, sacrifício interior, tá? De você parar de fazer coisas que você estava fazendo, que não são muito legais aí. Se alguém dentre o povo da terra pecar por ignorância, fazendo alguma coisa das que o Senhor ordenou que não se fizesse, ele se tornou culpado. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto e o restante do seu sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício de oferta pacífica, e queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta de pecado, sem defeito a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta, degolará a oferta. É muita repetição, tá? Talvez o livro de Levítico vai ser um que a gente menos vai ter reflexões aí. Tá? Talvez. Pode ser que a gente encontre alguma outra preciosidade aí que a gente vai conseguir refletir um pouco melhor. Da oferta do pecado porá sobre o chifre do altar do holocausto e o restante do seu sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu e ele será perdoado. Que nós possamos pedir perdão àquele que sacrificou por nós, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré aí. Nós vamos parar no capítulo 5, né? Rendeu bastante, né? O livro de Levítico vai até o capítulo 26, eu acho. 25 ou 26, não, vai mais, 27, vai até o capítulo 27.
Se a gente seguir nesse ritmo, a gente não vai demorar tanto. Mas a gente provavelmente vai ter um ou outro lugar que a gente vai conseguir fazer alguma reflexão. Mas na maior parte do Levítico vão ser mais leituras aí, tá? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento, que nós possamos ser gratos por este livro sagrado, nós possamos ser gratos por essa literatura, por este manual da vida boa. Agradecemos pelo teu sacrifício há 2000 anos naquela cruz. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Muito obrigado, inscritos. Tia Simone, Dona Fátima Soadão, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, gente.